o próximo passo que teve na história do computador aí foi tomado por um cara chamado Charles Babbage. Eu acho que é Babbage que deve se falar. Que ele era um membro da Royal Society de Londres, né? Ele começou a trabalhar em uma máquina diferencial. O que era uma máquina diferencial, né? O objetivo era criar várias tabelas astronômicas e matemáticas que elas basicamente faziam o mesmo trabalho da Pascaline, da máquina do Leibniz, só que numa escala muito maior, ok? Então, astrônomos, por exemplo, eles sempre usam muitas contas de logaritmo, por exemplo, e você precisa ter com bastante precisão alguns números. Isso daí na época era feito à mão, ok? Uma pessoa fazia uma conta lá, por exemplo, com séries, né? Na época a pessoa já tinha descoberto as séries de Fourier, outras séries aí que você pode usar para fazer esse tipo de coisa, né? E fazia na mão, ok? Fazia até um certo número de casas decimais lá, que você consegue fazer isso detalhadamente, e escrevia, ok? Um livro, assim, eram livros de páginas e páginas de números, só simplesmente números. Quanto que é o log de tanto, quanto que é o log de tanto, e um monte de números lá feitos à mão. Então a ideia, né, do Babbage era fazer uma máquina que fizesse isso automaticamente, ok? De um jeito muito mais preciso e rápido, beleza? Então, né, isso era um problema grande, não só por questões astronômicas, mas mercantis, né? Por exemplo, questões de navegação e tudo mais. Então, é um grande investimento que vale a pena ser recebido por exemplo, a coroa, no caso, né? A coroa inglesa investiu muito nessas ideias aí do Babbage. Só que no meio do caminho aí, o Babbage acabou meio que mudando de ideia e ele focou numa ideia muito inovadora, né? Meio que um próximo passo, uma outra sacada que acabou moldando a computação como é que ela é hoje, né? Na máquina diferencial do Babbage, apenas um algoritmo era executado, ou seja, uma função, ela só tinha uma função, ok? O algoritmo da soma. Só que ela fazia tantas somas tão rápido, tão bem, que funcionava direitinho e você conseguia calcular as coisas. As parcelas, né, os números a serem somados eram lidos por meio de cartões perfurados, ok? E a saída poderia ser ou feita em cartões perfurados ou em alguns discos de cobre. Só que aí o lance, né, que transformou essa máquina que a gente chama de máquina analítica foi exatamente aí. O Babbage, ele projetou uma máquina que tinha várias funções. Por exemplo, podia somar dois números, podia guardar um número em um meio de armazenamento, por exemplo, um outro cartão perfurado, podia resgatar um número que foi guardado nesse armazenamento, etc. E aí, mais do que isso, né, o próximo salto, a ideia legal que aconteceu aqui foi que essas funções, ou seja, qual função deveria ser executada em cada passo, ela podia ser escolhida, ela podia ser programada, ok? Assim como se escolhia o número a ser somado. E aí que entrou essa ideia legal aí. Agora a gente podia escrever código, né? Vários cartões, uma grande sequência de passos que a gente gostaria que fosse executado. Não só colocando as entradas, os números, por exemplo, a serem somados, mas o que a gente quer fazer com esses números. A gente quer somar, a gente quer guardar ele, a gente quer pegar o número e colocar de volta, ok? E pode parecer até pouco, né? Por exemplo, só somar números, guardar e depois pegar de volta. Mas se a gente for ver, né, ignorando algumas questões aí de velocidade ou de algumas operações específicas a mais, o processador que você está usando agora para assistir esse vídeo aí é basicamente a mesma ideia, ok? Dessa máquina do Babbage. O processador que a gente usa aqui no seu celular, no seu computador para assistir esse vídeo não é muito diferente, ele não tem muitas funcionalidades a mais do que somar, colocar números em algum lugar e pegar números de outro lugar, beleza? É só uma questão de escala agora. E essa foi uma ideia muito importante. Ou seja, voltando, resumindo a ideia, pontuando a ideia, agora não só os dados eram colocados, né, em cartões perfurados, mas também as funções, ou seja, os passos que teriam que ser executados. Eu quero somar, eu quero guardar em algum lugar, eu quero pegar de algum lugar. Isso faz com que eu possa escrever absolutamente tudo num cartão perfurado e a máquina faz todo o trabalho para nós. Beleza? Então agora, né, o próximo salto aí é que a ideia de programação começou a fazer mais sentido, porque antes era só uma questão de inserção de dados, beleza? Você tinha que colocar quais dados queriam ser somados, mas nesse momento existiu, né, um novo papel, o papel da pessoa que programa, da pessoa programadora. Ou seja, ela vai não só colocar os dados, mas também quais são as instruções que devem ser passadas para que esses dados sejam computados do jeito correto. Agora, né, nessa época aí, o Babbage conheceu uma mulher chamada Augusta Ada Byron, ok? Filha de um poeta famoso inglês chamado Lord Byron. A gente conhece hoje ela como Ada Lovelace, ok? E
essa mulher, ela foi o que a gente chama da primeira programadora da história, a primeira pessoa que programou alguma coisa da história. O que ela fez, né? Ela começou a escrever as anotações e os programas para essa máquina analítica, e esse que é o mais legal, antes mesmo da máquina estar pronta, ok? Então existem muitos programas, né? Muitos cartões perfurados escritos pela Ada Lovelace que existem aí, e que na época ela não conseguiu chegar a executar esses códigos, ok? Ela fazia tudo de cabeça, porque ela imaginava como é que a máquina funcionava e ia escrevendo os cartões, beleza? Ia programando os cartões. Então a máquina ainda não estava nem pronta e ela já fez esses cartões. Mas aí acontece que o Babbage era um cara meio difícil, acabou tendo uns problemas no caminho aí, teve uns problemas com o financiamento da coroa e tudo mais, e acabou que a máquina nunca foi finalizada, beleza? Bom, muito desse vídeo aí, né, baseado no livro do Tannenbaum, que é um livro que eu vou colocar na descrição aí. O Tannenbaum, né, ele diz que as ideias do Babbage ele estava muito à frente do que a tecnologia da época era capaz de produzir. Então, ele tinha ideias muito legais, mas a própria questão mecânica mesmo das coisas que ele estava tentando fazer não estava dando certo, né? A física estava disputando a vida do Babbage. Chegava um ponto que era tão complexa a máquina que ele estava querendo fazer, que no papel ela funcionava, mas na hora que você ia colocar as coisas lá, acabava, sei lá, tendo que ter muitas engrenagens, alguma coisa acabava quebrando, não ter graxa suficiente, coisa assim, né? Porque na época era tudo mecânico. Então, aconteceu que o Babbage não conseguiu finalizar esse projeto, apesar de todo o projeto estar pronto, ok? E a estrutura desse projeto ser basicamente a mesma, né? A mesma estrutura que a gente tem nos computadores de hoje, beleza? Então, infelizmente o Babbage não conseguiu terminar a sua máquina. E aí um ponto interessante, né? Voltando lá na Ada Lovelace, que recentemente as pessoas finalizaram esse projeto para ver se estava funcionando mesmo, e estava funcionando, e mais do que isso, os programas que a Ada Lovelace tinha escrito funcionavam, beleza? Isso foi muito legal, né? O pessoal viu que a Ada Lovelace era uma programadora tão boa que mesmo sem acesso à máquina ela escreveu programas que realmente funcionavam, beleza? Isso é uma coisa muito legal. Então, beleza. Aí, né, agora a gente tem um interlúdio científico aí, né? O que aconteceu? Depois dessa questão da máquina analítica, a gente já tinha meio que as coisas todas prontas. Só que a física ainda não estava pronta para esse problema, né? Isso era mais ou menos em 1840, ok? A ideia do computador mesmo estava praticamente pronta. Mas os físicos aí, agora era o problema deles resolver, né, fazer esse processo todo ficar mais rápido, mais estável e mais automático, né? Então, como até agora tudo era feito mecanicamente, então para você somar dois números ou carregar um número, você tinha que ir lá, puxar uma alavanca, girar alguma engrenagem, ok? E aí ia ter que ter um processo para fazer o vai um da soma, que às vezes tinha molas e coisas assim. E aí você tem que passar graxa ou substituir uma peça quebrada, alguma coisa assim. Tinha vários problemas, né? E como o espaço de cada uma das coisas físicas, mesmo uma engrenagem, uma mola, etc., uma alavanca, é muito grande, o tamanho disso ficava fisicamente muito grande para fazer coisas pequenas. Além de que a chance de um erro humano no meio do processo era muito grande. E além de demorar um tempão também. Então, o que aconteceu aqui, né, foi que os físicos começaram a pensar, né, como é que a gente pode fazer, vários tipos de coisa, mas acabaram caindo nesse problema aí como que a gente faz, né, para atingir esses objetivos principais aí de manipulação de dados, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão de uma coisa que chama porta lógica. O que é uma porta lógica, né? A gente vai abstrair um pouco a ideia da mecânica, da física e pensar puramente matemático. O que isso significa, né? Bom, uma porta lógica é uma coisa que recebe algumas entradas, normalmente uma ou duas, ok? E sai uma saída, ok? Normalmente também uma ou duas aí. A maioria das portas lógicas que a gente vai usar recebem duas entradas e saem uma saída só. Então, existem vários recursos na internet para vocês procurarem sobre portas lógicas, são coisas bem legais, mas eu vou dar uma visualização rápida aí para dar alguns exemplos para vocês do que isso resolve para a gente. Bom, esse exemplo aqui é uma porta lógica que ela funciona usando a rotação de eixos, né? Ela é feita de um jeito que se você girar um dos eixos, ou girar o outro, ou girar os dois, ok? A saída, né? Ou seja, o eixo do final ali do outro lado, ela sai de um jeito específico, ok? Que segue uma certa regra. Então, sempre que você faz a mesma coisa, sai sempre que você gira os eixos de um lado de um mesmo jeito, os eixos do outro giram do mesmo jeito, ok? Nesse outro exemplo aqui, ó,
Isso daqui é uma porta lógica que a gente chama de porta lógica não. Ou seja, quando você faz uma coisa de um lado, a coisa complementar, né, o contrário, sai do outro lado. E se você fizer o contrário, vai sair o normal do outro lado. A gente chama de uma porta lógica não. Nesse exemplo aqui é uma porta lógica que usa uma boia, né? Então, a gente começa a ver que dá para você usar várias coisas da física para fazer essas portas lógicas. A primeira usava rotação, torque, essas coisas. Essa segunda está usando uma boia, né? Então empuxo e gravidade para fazer esse tipo de coisa. E aí nesse outro vídeo aqui dá para ver até todas as 3 portas lógicas principais aí, né? Que é o não, o ou e o e. Elas são criadas no jogo do Minecraft. Então, a pessoa que fez aqui fez uma engenhoca aqui que usa tubo, alavanca, registro, boia, fontes de água. Isso tudo funciona de um jeito bastante criativo, né? Utilizando a força da gravidade e do empuxo para conseguir fazer o resultado desejado. Beleza? E aí, voltando à máquina do Babbage, né? O lance é que o trabalho e o custo que a gente tinha, né, para criar essa máquina não valia a pena na época, era muito caro, ok? Para fazer esse tipo de coisa que ele queria. Mas no próximo século, os físicos estavam estudando um outro fenômeno aí que ainda não se entendia muito bem, mas que ia ter uma influência esmagadora aí em toda a nossa civilização, beleza? E aí ia conseguir fazer com que essas portas lógicas aqui, ao invés de usar gravidade, empuxo, alavancas, rotações, etc., pudessem usar algo muito menor e mais autocontido, que a gente tivesse mais controle. Essa coisa, né, esse fenômeno que os físicos estavam estudando aí é o tal do eletromagnetismo. Então, beleza. A gente vai falar agora um pouquinho sobre esse desenvolvimento científico que possibilitou que a gente transformasse máquinas gigantes, ok, com alavancas, engrenagens e tudo mais, em pequenos chips que cabem facilmente no seu bolso, né? Que nem o celular que talvez você tenha no seu bolso agora. Ou na sua mão, né? Para o nosso intuito aqui, o eletromagnetismo é um fenômeno muito parecido com a gravidade, ok? Eu vou fazer essa analogia aí para a gente ter uma ideia do que está funcionando. Do mesmo jeito, né, que os objetos, as coisas, elas têm massa e elas se atraem, né? A gente consegue ver isso. Por exemplo, uma maçã, ela é atraída pela Terra e ela cai, ok? As coisas, né, os objetos que têm massa acabam criando um que a gente chama de um campo gravitacional, ou seja, um lugar onde as coisas que estão nesses lugares são atraídas para essa primeira coisa aí. E se a gente for pensar, o eletromagnetismo ele funciona do mesmo jeito. Algumas coisas, né? Na verdade, as coisas, elas têm carga, uma carga elétrica, uma carga magnética, e elas se atraem ou se repelem, dependendo dessas forças aí. Então, a gente chama nesse campo de um campo elétrico, um campo magnético, e os elétrons, o que a gente chama, as coisas que têm essa carga elétrica, elas caem ou se afastam um em relação ao outro. Beleza? É mais ou menos a mesma ideia que a gravidade. A gravidade puxa as coisas, né? No caso, a eletricidade também puxa, mas também repele algumas coisas. Então, a ideia é que o elétron, no final das contas, ele sempre cai, ok? Ele sempre cai. Quando o elétron está passando por um circuito elétrico, que a gente chama, na verdade ele está caindo, ok? Ele está caindo do mesmo jeito que uma bola cai por uma rampa, ok? Ela está caindo de um lugar com mais potencial para um lugar com menos potencial. Então, aqui em cima, a gravidade... o campo, né? O campo gravitacional faz com que a bolinha caia em uma rampa até lá embaixo. É a mesma coisa com o elétron, ok? Quando o elétron está num circuito, um lado da pilha, né? Se você colocar um fio entre dois lados de uma pilha, significa que aqui é como se fosse em cima pro elétron e ele vai cair até a parte mais de baixo, ok? Essa diferença aqui, né? Entre um lado da pilha e outro lado da pilha, que a gente chama de diferença de potencial. Tem mais potencial aqui e menos potencial aqui. Ou, na verdade, o contrário, né? Mas, tanto faz, é só uma questão de convenção, né? Então, você acaba caindo de um lado para o outro. Beleza? É essa a mesma ideia que a gente vai usar. Essa é a analogia daí que eu estou fazendo de gravidade com eletricidade. E aí, né? Uma coisa que, quando um corpo está caindo, pensa numa bolinha caindo numa rampa, ok? A bolinha pode fazer algum certo trabalho nesse meio do caminho. Imagina que, um exemplo claro, né, é quando a água cai naqueles moinhos e ele começa a girar, ok? Essa força, né, da água caindo faz com que o moinho gire e esse giro do moinho pode ser utilizado em algum tipo de coisa, por exemplo, para moer algum grão, alguma coisa assim. A gente pode fazer a mesma coisa com elétrons. Quando o elétron está percorrendo uma pilha aqui e está dando a volta para chegar no outro lado, né, uma diferença de potencial, okay? A gente pode utilizar essa energia que está sendo utilizada aqui para chegar de um ponto até o outro para fazer trabalho.
ok? E é isso exatamente que a gente vai usar aqui nesse caso. Então, voltando agora aos computadores, né? Depois de um século inteiro aí estudando esse fenômeno de eletromagnetismo, estava começando a se tornar possível criar um computador elétrico, ok? Que usa um circuito parecido com esse aqui, ok? Então, aquilo que a gente viu lá atrás, feito com boia, feito com girando eixos, ok? Alavancas e coisas assim, a gente consegue usar agora com a eletricidade, ok? A gente coloca uma diferença de potencial entre dois pontos, ok? Nesses dois pontos aqui dessa imagem, e o jeito com que a energia passa por dentro, né? O jeito com que os elétrons passam por dentro desse circuito aí, fazem com que a gente tenha aquela mesma ideia, né? Aquela abstração de porta lógica. E era isso que a gente precisava, era o último passo que precisava para a gente conseguir fazer computadores pequenos, beleza? E aí, por final, é isso. A gente simplesmente pegou aquelas ideias que a gente tinha lá do Babbage, de fazer uma máquina que recebesse tanto dados quanto instruções, ok? De um jeito pré-determinado, pode ser por cartões perfurados, ou na verdade tanto faz, mas na máquina especial do Babbage a gente usava cartões perfurados. E o último passo agora era fazer isso ficar pequeno, ok? E hoje em dia a gente conseguiu fazer isso ficar pequeno. Mais ou menos antes da década de 50, aí, entre 1900 e 1950, isso ainda era bem grande, mesmo sendo elétrico, ok? Então eram usadas válvulas, né? E computadores eram tamanhos gigantes, mas cada vez mais foi ficando pequeno, né? Inclusive até o momento em que foi descoberto o transistor, ok? Que é um equipamento, uma peça eletrônica que faz mais ou menos a mesma ideia de uma válvula, ok? Como se fosse uma chave, que você pode escolher se ela passa ou não eletricidade. Isso é muito pequeno. E cada vez mais hoje em dia essas coisas vão ficando pequenas, de modo que milhões, bilhões, ok? De transistores são colocados num chipzinho pequeno aí que cabe na palma da sua mão. Beleza? Então, por fim, essa é a história do computador. Então a gente viu que o computador não é muito mais do que uma máquina que soma e subtrai, ok? E mexe dados, coloca dados de um lugar para o outro. E a gente foi vendo a evolução, né, que teve de fazer isso de um jeito puramente mecânico ali, com uma caneta e engrenagens e alavancas e molas e coisas assim, para uma coisa, né, que usava um outro fenômeno da natureza, ao invés de usar, por exemplo, a gravidade, a mecânica, né, o jeito com que os objetos se relacionam com forças e tudo mais, a gente passou a usar a eletricidade, ok? E hoje em dia tem até alguns jeitos diferentes aí da gente fazer portas lógicas, algumas portas lógicas que trabalham com luz, ok? São portas lógicas ópticas. Então você passa um laser e aí dependendo da construção da porta lógica, o laser faz, né? Os lasers entram em interferência ou se cancelam e você faz uma porta lógica de ou, e, não e por aí vai. Então, a gente ainda tem muito a se descobrir aí para talvez, né, fazer computadores menores ainda. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é um pouquinho da história do computador aí. A gente ainda tem muito para descobrir, né? Não sabemos o que o futuro vai nos trazer aí, mas ainda tem muito mais coisa para a gente descobrir sobre essa técnica que matematicamente, abstratamente, ela é tão simples, mas que os fenômenos do mundo real fazem com que ele fique mais interessante ainda. E a gente consiga cada vez fazer coisas mais rápidas e menores e mais eficientes. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu!